Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar de primeira, de segunda e de terceira João. Mas você pode ficar bem tranquilo que vai dar tempo perfeitamente da gente abordar todo o conteúdo dessas três cartas. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha comigo os meus slides. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente. Então, vamos lá. Primeira, segunda e terceira João. Então, qual é o conteúdo, né, dessas cartas para que a gente possa apreciá-la bem, né? Bom, o conteúdo se trata de um tratado que oferece segurança a alguns cristãos, encorajando sua lealdade, a fé e a prática cristã, em resposta a falsos profetas que deixaram a comunidade. Quem é o autor? Então, é o mesmo de segunda e de terceira João, que se auto-intitula o presbítero. Então, uma tradição judaica mais sólida aponta para o apóstolo João como sendo o autor, mas ainda se tem algumas dúvidas. Nós sabemos que João era um nome comum para a época, e logicamente o estilo literário é parecido, mas faltam dados para se ter uma certeza absoluta, tá? Então aqui fica como um grande apontamento. Qual é a data da escrita dessas cartas? A data é desconhecida, mas provavelmente é no final do primeiro século cristão, tá? Quem é o destinatário? Para quem é enviada essa carta? Para uma comunidade cristã que provavelmente o autor conhece bem, porque em alguns momentos ele chama eles de filhinhos, né? E provavelmente ficava nessa região de Éfeso e ali os seus arredores. Qual é a ocasião? Por que que ele escreveu essa carta? Porque houve deserção de alguns profetas, falsos profetas, né, no caso, e de seus seguidores que têm questionado a ortodoxia e o ensino e a prática dos que permanecem fiéis àquilo que remonta o princípio, ou seja, à verdade ali, né, de Cristo. Pois muito bem, ao que então vai ser dado ênfase? Vai ser dado ênfase que Jesus veio em carne e é o Filho de Deus. Também que Jesus demonstrou o amor de Deus por nós em sua encarnação e crucificação. Os verdadeiros cristãos amam uns aos outros como Deus os amou em Cristo. Os filhos de Deus não pecam habitualmente, mas quando o fazem, recebem perdão. Os cristãos podem ter plena confiança no Deus que os ama. Ao confiar em Cristo, nós agora temos vida eterna. Então, veja, a carta vai dar ênfase a todos esses pontos aqui. Pois muito bem, então vamos ao início aqui, né? Já nesse primeiro capítulo, que seria sobre a palavra da vida, né? Então, acompanha comigo 1 João do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, aqui, basicamente, está se dizendo que esse compartilhar é de algo verdadeiro. A vida se manifestou em Cristo, que é o Filho de Deus. Então, basicamente, o porquê que essa palavra é levada? Para que outras pessoas sejam salvas, né? Ou seja, é a palavra da vida. Ou seja, quem não tem a palavra da vida, quem não tem Jesus Cristo, não vai obter a salvação. Então, por isso é importante levar a palavra da vida, né? Partindo para o próximo, né?
ponto aqui, para o próximo versículo, né, adiante. Então veja só, andar na luz. O que seria esse andar na luz? Vamos ver? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Meus filhinhos. Veja, então veja só a intimidade com que o autor está falando com essas pessoas. Você não chama de filhinho alguém que você não conhece, porque senão essa pessoa ela até se sente ofendida, né? Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos o que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, basicamente, aqui o que está se dizendo que andar na luz, andar com Deus, é muito mais do que saber quem Ele é. Você pode ler a Bíblia inteira, mas se você não praticar aquilo que nela está escrito, se você não orar, se você não obedecer, é como se você não o conhecesse. Então, basicamente, é o que está se dizendo que a sua fé precisa de prática, né? Você tem que praticar aquilo que você diz que acredita, né? Porque se você não pratica, algo você não compreendeu, não conheceu, não se aproximou, não se apropriou. Pois muito bem, então vamos agora aqui para o capítulo 2 de 1 João. Então veja só, não se deve amar o mundo. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Basicamente, aqui cabe uma grande reflexão sobre esse versículo. O que seria comparável à eternidade com Deus Pai? Veja, se uma pessoa alcançar o ápice da humanidade no status social, ou seja, se ela é milionária, se ela tem uma família, se ela tem viagem, se ela tem uma ilha para ela, se ela tem tudo que ela quer de bens materiais, nada disso se compara à eternidade ao lado de Cristo. Veja, por mais que, por melhor que essa pessoa viva 100 anos, né, de uma vida luxuosa, o que seriam 100 anos comparado a milhares, a milhões, a bilhões, trilhões de anos ao lado do Pai? Então veja, onde não existem aflições, onde você está ao lado de Cristo. Então veja, não existe bem material nesse mundo que se compare a isso. Advertência contra os anticristos. Então, vamos lá. Filhinhos, esta é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento.
Aqui, em relação a esses anticristos, aqui está indo mais para o sentido da palavra do que para aquilo que a gente acaba observando em alguns estudos escatológicos. Veja, aqui ele está falando dos falsos profetas que estavam, em primeiro lugar, andando junto com eles, mas eram como lobos em pele de cordeiro. Estavam no meio do rebanho, mas a fim de destruir. E aqui o que João está dizendo é que eles, na realidade, nunca foram dos nossos. Pois se eles fossem, eles teriam permanecido. Então veja, aqui tem uma definição muito clara, e será que a gente vê isso ainda hoje na igreja contemporânea? Será que na igreja contemporânea a gente acaba encontrando pessoas que se dizem cristãos, que estão ali junto, mas a gente só vê que eles só causam discórdia, eles só falam coisas que são contra o evangelho, colocam um empecilho em tudo, né? Ou seja, abrem outras igrejas falando heresias, né? Então a gente ainda acaba observando esse tipo de coisa nos dias de hoje. Agora o capítulo 3, né? Os filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o que veremos, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, temos que lembrar, né? Para nós cristãos que somos filhos de Deus, temos que permanecer nele para que a gente se mantenha puro, pois ele é puro e ele não habita na impureza. Por isso que nós devemos caminhar em santidade. A santidade é uma questão de manutenção, de prática. Você tem que estar constantemente buscando por santidade. O amor fraternal. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de. Desculpa. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos a palavra de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é o maior, é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então aqui, veja, João está dizendo que este amor fraternal, esse amor que olha o outro como compaixão, não trata ninguém com negligência. Algumas pessoas pensam que a negligência é, ela é uma coisa muito simples, mas a negligência ela é o contrário do amor. Algumas pessoas podem pensar que o ódio é o contrário do amor, mas não. O contrário do amor é a negligência. Você nem olhar para o outro, negligenciar as feridas de outro é muito pior. Então aqui ele está falando, não ame só de palavra, né? Ou seja, falar até papagaio fala, né? Quero ver você ter uma ação, é isso que vai provar que você tem uma fé genuína. 4. Como discernir os espíritos? Isso é muito importante. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, basicamente, aqui, João está ensinando eles a ter discernimento, discernimento de espírito. Então, veja, nesse período havia muitos profetas que falavam, que estavam, digamos, falando do Espírito de Deus, tal, mas não confessavam Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então, basicamente, eles não podiam crer nessas pessoas, porque essas pessoas não confessavam Jesus Cristo. O mesmo vale para nós nos dias de hoje. Então, se uma pessoa está falando de um mundo espiritual, está falando de coisas espirituais, mas ele não está falando de Cristo, opa, não devemos aceitar essa palavra como verdade. O amor de Deus. Amados, amem-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. De uma maneira prática para os dias de hoje, não existe aval bíblico para o ódio, para a guerra, para simplesmente você detestar uma pessoa, né? Repudiar uma pessoa. Mesmo que aquela pessoa tenha crenças diferentes das suas, que tenha uma posição política diferente da sua, tenha outras orientações sociais, morais diferentes da sua. A Bíblia, ela nos orienta que nós devemos amar o próximo, que até mesmo o nosso inimigo, nós devemos orar por ele, nós devemos tentar amar, nós devemos tentar suportar uns aos outros. Então, aqui, esse é um lembrete diário, pois todos os dias nós somos testados nisso. Capítulo 5, né, fechando ali, então, praticamente já, né, 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observações finais. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta confiança que temos
ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que também o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, ou seja, afastem-se dos ídolos. Pois muito bem, agora a gente vai para a segunda João. Então, já indo aqui direto, aqui o presbítero. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de nosso Cristo, Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora, eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Este é o amor, que andemos em obediência a seus mandamentos. Como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. Veja a quantidade de vezes que ele fala sobre, né, amar o próximo, andar em amor, que Deus é amor. Então, a questão do amor aqui, ela é bastante evidenciada. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais confessam que Jesus Cristo veio em corpo, tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não tiver esse ensino, não recebam em casa nem o saúdem, pois quem saúda torna-se participante de suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Então, basicamente, aqui ele também está reforçando novamente essa questão que, se alguém está ensinando sobre Deus, mas não está falando sobre Cristo, tal pessoa é um enganador. E aqui ele diz para não dar abertura para essa pessoa, né? Não recebê-lo em casa. Essa questão aqui, você tem que trazer talvez também para um contexto da época, né? A hospitalidade dessa época era uma coisa muito diferente. Então, quando você recebia uma pessoa na sua casa, essa pessoa lá ficava na sua casa um tempo maior, né? Não é como as visitas de hoje em dia que a pessoa vem, toma um café e vai embora, né? As pessoas viajavam quilômetros a pé, né? E na cultura ali, né, judaica, a questão, né, de você ser um bom hospitaleiro é muito evidenciada. Então, a pessoa entrou ali dentro da sua casa, ela ia ficar um bom tempo. Então, né, o que ele está dizendo assim, olha, não faça isso, porque essa pessoa vai te contaminar nesse tempo, vai contaminar outras pessoas. Ou seja, você vai dar uma abertura, essa pessoa ela não pode ter espaço, porque ela está, né, falando mentiras. Então, né, já vamos para a terceira, João. Então, aqui, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tem alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos seus irmãos, apesar de serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se
os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda de alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade, veja então a questão da hospitalidade aqui, a irmãos como esse, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. E aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive da própria verdade. Nós também damos, e você sabe que nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. Então veja aqui como a segunda carta e a terceira carta, elas vão praticamente assim, ó, tratar de um tema que tem uma conexão, né? Que é essa questão da hospitalidade. Então veja, aos falsos profetas, aqueles que estão discernindo uma mentira, não se pode recebê-los, porque simplesmente é a intencionalidade deles é agir contra. Agora, por exemplo, quando pessoas vêm trazer a palavra de Deus, quando essas pessoas vêm trazer a palavra da vida, a verdade, nós devemos abrir as portas, nós devemos facilitar para essa pessoa, nós devemos dar conforto. É por isso que muitas vezes na igreja pede-se para que a gente abra as portas da nossa casa para missionários, por exemplo. Né? Ou seja, pessoas que estão vindo, né, trazer o evangelho, pessoas que estão passando por uma viagem e tal, tudo mais. A questão da hospitalidade aqui é muito frequente, né? Então, meus caros irmãos, essas foram as cartas de primeira, de segunda e de terceira João, que trataram de temas muito importantes, desde uma reapresentação de Jesus Cristo, de Deus como o amor, a importância de se amar o próximo, mas se amar, né, ainda demonstrando o amor em obediência a Deus e em prática, mas também com orientações inclusive sobre hospitalidade. Então, uma boa semana aí para vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.